Exercício R.1.3.6. Um recipiente esférico é usado para armazenar nitrogênio líquido a 77 graus Kelvin, no ponto de ebulição. Esse recipiente ele tem um diâmetro interno de 1,6 pés e é isolado com uma camada de pó de sílica, tá? Com o coeficiente térmico de 0,0017 watts por metros Kelvin. Essa camada de isolação ela tem uma espessura de 25 milímetros e sua superfície externa está exposta a uma temperatura, tá? De 300 graus Kelvin. O coeficiente de película externo aqui, tá? Ele foi dado 4,5 BTUs por hora pés ao quadrado graus Fahrenheit. E o calor latente de vaporização e a densidade do nitrogênio são 2,10 na 5 joules por quilogramas para o calor latente de vaporização, e a densidade do nitrogênio de 804 kg por metros cúbicos, tá? Expressando as resistências térmicas da película interna, tá, do nitrogênio e das paredes metálicas do recipiente, calcular o fluxo de calor transferido para o nitrogênio, tá? Ou seja, essa energia que vai de fora para dentro, tá? Então ele vai receber essa energia para depois utilizar ele durante a evaporação, né? E também a taxa de evaporação do nitrogênio em litros dia, tá? Já que existe aqui no caso um respiro, né? Que é onde vai sair o gás nitrogênio aqui. Bom, então nós temos aqui um exercício de transferência por convecção e condução, tá? Quando eu vou fazer aqui o cálculo do fluxo transferido para o nitrogênio. Então a gente tem a condução, a transferência por condução aqui na parede de sílica, e por convecção do ar para dentro do recipiente, tá? Então nós temos dois tipos de transferência de calor. Bom, primeiramente a gente vai utilizar aqui o sistema de conversão de unidades, tá? Transformando pés para metros, tá? Então, para saber o diâmetro interno aqui, eu vou fazer a conversão, transferir, achei o diâmetro de 0,48768 metros, e aí, no momento que eu acho esse diâmetro, eu recalculo aqui o raio, né? O raio no caso da esfera aqui, e o raio da camada no caso de sílica, tá? O diâmetro, no caso, né, junto com a camada de sílica. E também do coeficiente de película, que foi dado em BTU, eu tenho que transformar ele para watts por metro quadrado por vezes Kelvin, tá? Então, fiz o mesmo sistema também de transformação aqui de unidades, né? De conversão de unidades, e achei 25,552 watts por metro quadrado vezes Kelvin, tá? Bom, a gente sabe aqui que o fluxo de calor aqui, ele tem uma relação entre o potencial e uma resistência. Então eu posso dizer que esse fluxo de transferência aqui do nitrogênio para o nitrogênio, né, de energia para o nitrogênio, ele pode ser a diferença de temperatura pela resistência, tá? Então, como lá no problema já diz que a resistência do ar e do nitrogênio ela é desprezada, então eu tenho que só calcular
a resistência do ar e a resistência da espessura de silica, tá? Então, do ar aqui, aliás, de silica, eu vou considerar 1 dividido pelo coeficiente vezes a área da esfera, e a resistência do ar é 1 dividido pelo coeficiente de película vezes a área, tá? Bom, então a gente tem então que a temperatura do ar menos a temperatura lá interna, ou seja, a externa menos a interna, dividido pelas resistências, tá? Que é bem como está aqui frisado, ó. Tá? Essa relação entre o potencial elétrico e a resistência. Bom, então, substituindo aqui os dados, né, os valores na equação, então eu vou achar que o fluxo de calor transferido por nitrogênio, tá, ou seja, aquela energia que ele vai receber, vai ser de 12,47 watts, tá? Bom, achando essa taxa de evaporação, de fluxo de calor transferido por nitrogênio, eu posso agora calcular a taxa de evaporação do nitrogênio em litros dia, tá? Ou seja, a energia recebida pelo nitrogênio que vai ser utilizada durante a evaporação, tá? Então, conhecendo essa taxa de transferência lá que eu achei na primeira equação lá, eu posso obter a taxa de evaporação, tá? Que vai ser o volume aqui em litros, tá? Então, eu tenho a equação aqui que me diz que a taxa de evaporação é o produto da massa vezes o calor latente. Como eu já tenho a taxa de evaporação e tenho o calor latente, eu preciso achar a massa, tá? Então, eu vou isolar aqui a massa, vou dividir a taxa de evaporação pelo calor latente, né, de vaporização, e vou achar a massa em quilogramas por segundo. Então, dividindo aqui por 2 vezes 10 na quinto joule por quilogramas, né, vou cortar aqui os quilogramas e vou achar... Deixa eu ver o que eu fiz aqui, tá? Aí vou achar 6,237 vezes 10 a menos 5 kg por segundo, tá? Como eu preciso achar em dia, em litros, né? Eu tenho que fazer a conversão de unidades até achar litros aqui. Então, eu vou pegar a massa, vou fazer vezes... aliás, como tá em segundos e eu preciso transformar para dias, então eu tenho que fazer a conversão de unidades, né? Uma hora tem 3.600 segundos e um dia tem 24 horas, né? Então a gente vai cortar, vai sobrar quilogramas por dia, tá? Bem como tá aqui. Então, faço vezes 3.600 vezes 24 e vou achar 5,388 kg por dia. Bom, para mim achar o volume em litros por dia, eu preciso dividir a massa pela densidade do nitrogênio, que foi dado lá em 804 kg metros cúbicos. Então, eu divido então, a massa por 804 e vou achar 0,006701 metros cúbicos dia. Faço aqui a transformação de unidades de novo, né? Conversão aqui. 1.000 litros é 1 metro cúbico, então a gente vai cortar, faz vezes 1.000 e eu vou achar 6,7 litros por dia, tá? Então, a taxa de evaporação do nitrogênio em litros dias vai ser de 6,7 litros dia. E o fluxo de calor transferido durante o processo de evaporação do nitrogênio vai ser 12,47 watts, ok?